Olá, este é o Papo CDL e estamos aqui para contribuir, para levar informações para os nossos associados e ouvintes e para toda a sociedade. Hoje, nosso bate-papo vai ser sobre gestão do tempo e produtividade. E nós temos aqui a Jéssica Kelly e a Cissa Ferrico. Meninas, bora falar um pouquinho sobre isso, ajudar o pessoal aí a falar e a olhar para essa gestão do tempo que é tão importante, principalmente para os empreendedores e empresários, né? Eu me chamo Fabiana Claudino, sou coordenadora geral do Núcleo de Estratégias Empresariais e também conselheira da CDL de Florianópolis. Jéssica, te apresenta aqui para a galera. Obrigada, Fábio, obrigada, Cissa, por estarem aqui conosco. Obrigada, CDL, por essa oportunidade de, mais uma vez, levar conteúdo para os nossos ouvintes e espectadores, conteúdo de valor, porque o associativismo também é isso, né? Trazer tanto essa interação quanto conteúdo para o empreendedorismo. Falar de gestão do tempo, para mim, é falar de ação. É falar de produtividade, né? Para a gente conseguir que o tempo seja eficiente, a gente precisa agir. E eu tenho algumas atividades, sou advogada, sou empresária, tenho uma empresa familiar, uma imobiliária. Então, gerir o tempo é um desafio no dia a dia. Fundamental, né? É verdade, tempo, né? Quem não gostaria de ter o dobro dele? E mesmo assim iria faltar. Eu sou a Cissa, então eu trabalho na área de marketing como consultora de marketing, ajudando as empresas na descoberta do seu propósito e em todo o planejamento de estratégia de branding e de todo o caminho que é possível e que é necessário percorrer para a concretização desse propósito. E, com certeza, a gente encontra muitas dificuldades na gestão do tempo, né, e da produtividade para viabilizar isso. Afinal de contas, são tantas atividades, né, meninas? E todos nós recebemos 24 horas, né? É igual para todo O tempo mundo. é o mesmo. Então vamos falar aqui, ó, o que a gente faz, né, com essas nossas 24 horas? Quais são os maiores desafios, né, na nossa vida? Jéssica, fala aqui pra gente, né, em relação a conseguir organizar e gerenciar, né, esse teu tempo de forma que traga resultado. E o quanto que muitas vezes a gente quer participar, quer contribuir, quer se engajar em grupos e muitas vezes, mas eu não tenho tempo. O que a gente mais ouve hoje em dia é, não tenho tempo, né? A maioria das pessoas diz, eu preciso de mais tempo. Aí se tivesse 48 horas, mas será que seria diferente se eu tivesse 48 horas, se eu não souber gerenciar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse desafio, né, de gerenciar esse tempo e como é que vocês têm feito isso, né? Fábio, é muito importante isso que você disse. Tempo é o mesmo para todo mundo, né? As 24 horas são as mesmas. Mas a sociedade está cada vez mais acelerada. A tecnologia trouxe essa possibilidade da gente fazer mais atividades em menos tempo. Porém, isso não quer dizer que estamos mais produtivos ou mais efetivos. Exatamente. E isso nos gera sentimentos de angústia ou acumulação. Eu vejo as pessoas muito reféns da procrastinação, adiando situações, porque dizem simplesmente a desculpa esfarrapada de não ter tempo. É claro que somos humanos, é claro que diversas vezes a gente não vai conseguir cumprir todas as tarefas e a gente também não precisa se exigir ao ponto de dizer que temos que cumprir a agenda diária. Mas o primeiro passo é essa consciência do que de fato não faz parte de mim e o que realmente é meu. Eu vejo muito no meu dia a dia tarefas que agregam a mim responsabilidades que não são minhas. E dizer o não é essencial. Então, eu preciso primeiro listar a primeira coisa que eu faço para organizar a minha gestão do tempo, dar conta das tarefas. E hoje eu tenho alguns papéis que não são só operacionais, a operação do que eu faço está um pouco mais afastada, e sim atividades de decisões. E isso demanda ter ideias, ter tempo para pensar. E se a gente está atarefado, atribulado naquela rotina que nos consome, ter ideias fica mais desafiador. Então, ter ideias para mim também é compartilhar como a gente está fazendo aqui hoje. Eu não consigo ter uma ideia sozinha. Eu preciso compartilhar contigo um pensamento, compartilhar com a Cissa uma dúvida, uma angústia, para que de repente a gente consiga ter um caminho, ou ouvir um podcast durante o trânsito. Eu faço muito isso para otimizar meu tempo, né? Às vezes a gente pensa, poxa, como é que eu vou ler um livro inteiro? Como é que eu vou ouvir aquele podcast de 1 hora? Durante
outra atividade que não seja desafiador, né, fazer junto, a gente consegue. Hoje, sabe que tu falou uma coisa muito legal, que de certa forma, assim, a gente está recebendo tanta informação e tão rápido, numa velocidade tão rápido, que a gente está perdendo a capacidade de priorizar as coisas. Exatamente. E quando a gente não consegue priorizar as coisas, a gente acaba inserindo no nosso dia a dia muitas coisas que a gente não precisaria fazer, a gente não diz não, né? A gente não diz não. E a gente acaba, muitas vezes, que tu acabou falando aí na tua fala, foi muito bacana, a gente rouba o problema dos outros. A gente faz muito isso. Eu sei, porque eu sou uma pessoa que me controlo muito para não roubar o problema dos outros. Na tentativa de te ajudar, eu pego algo que é teu para mim fazer, eu não digo não se tu me pede e eu acabo me sobrecarregando. Cissa, E mas quando tu traz isso, tem uma coisa mais profunda ainda por trás disso, né? Como é que eu faço? Porque isso é humano. E no piloto automático, o que a gente vai fazer? Vai roubar o problema do outro. Tu disse, eu me controlo. E como é que tu chega nesse controle? Vamos aprofundar nisso. Como é que a gente Então, compreende o que é meu e o que é do outro para que isso não, né, me encha de afazeres, de tarefas que não agregam, como disse a Jéssica, né? O que isso verdade. contribui? Passa por onde? Para mim tem uma palavra-chave, autoconhecimento. Passa pelo autoconhecimento. Eu preciso trabalhar constantemente isso. E aqui entra o papel do núcleo de estratégias para mim. Quando eu entrei no núcleo de estratégias, eu estava buscando me relacionar com pessoas. Beleza, eu vou conhecer gente nova, vou me relacionar com pessoas, eventualmente vou fazer negócios, ótimo. Mas eu descobri no núcleo de estratégias muito mais do que isso. Eu recebo tantos insights, não só para a minha vida profissional, mas para a minha vida pessoal, com autoconhecimento. E me relaciono com pessoas que estão sempre me mostrando aonde eu posso melhorar. Que hoje eu sou capaz de ter uma gestão do tempo, isso impactou em muitas áreas, inclusive gestão do tempo, que é o nosso tema principal, impactou em muitas coisas para mim. E a gestão do tempo, ela ficou, eu tenho mais clareza de o que eu preciso fazer com o meu tempo. E a clareza ela começa por entender qual é o meu propósito, né? Quais são os meus objetivos principais bem definidos, como eu faço para chegar lá e que escolhas eu preciso fazer para chegar lá, porque gestão do tempo e produtividade tem a ver com escolhas. E eu só faço escolhas se eu tenho um propósito claro, bem definido, e se eu pratico autoconhecimento a nível de perceber aonde eu preciso, quando eu preciso dizer não e quando eu devo dizer sim. Né? Então, aliás, eu gosto de usar uma frase que eu aprendi no núcleo, né? Que diz assim: se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. E isso a gente só consegue perceber com autoconhecimento. E o autoconhecimento não é uma caminhada, não é uma busca solitária. O autoconhecimento, ele requer o apoio de muitas pessoas. Ele requer a conversa, ele requer um café, um bate-papo, receber um insight diferente. Ele requer justamente esse relacionamento que eu, Cissa e muitos dos nucleados encontram no núcleo de estratégias, por exemplo. Sim, e muitas vezes a gente tem uma visão ilusória, né? De que autoconhecimento sou eu comigo apenas, né? O autoconhecimento ele só é capaz de ser potencializado nos relacionamentos. Tu falou a palavra-chave, né? Autoconhecimento tem a ver com relacionamento, tem a ver com como eu me vejo, mas como eu me vejo também em relação a um grupo. E como que eu me relaciono nesse grupo, porque é o outro que vai me mostrar e vai me ajudar a trazer aquilo que eu preciso olhar, né? Então, sim, a gestão do tempo passa por autoconhecimento, como tudo na vida, né? E o resultado de tudo isso, né, tá nesse... Porque sozinha a gente é muito bom. Sozinha eu não tenho atrito, sozinha eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Mas e o resultado? E muitas vezes, Fábio, essa gestão do tempo depende de outras pessoas também, porque a importância de delegar entra também no autoconhecimento. Muitas vezes nós somos detentores das atividades e queremos centralizar aquilo como se fosse a salvadora da atividade, só eu consigo fazer aquilo. E aí essa carga só aumenta e o tempo só diminui, porque a gente agrega atividades, mais uma vez, que não é nossa,
E delegar é um desafio também, porque eu posso entregar aquilo, mas eu não devo jogar aquilo para a pessoa fazer, né? Eu tenho que monitorar, eu tenho que medir, eu tenho que entender se está sendo feito como foi condicionado a ser feito. E bem isso do autoconhecimento é importante, porque nós somos seres sociais. E precisamos estar inseridos com outras pessoas. E entender que o nosso tempo depende do outro também para realizar, para sonhar, para construir, é a importância que não só o autoconhecimento traz, né? Mas essa organização também. Inclusive o saber soltar, né? Uhum. Vocês já pensaram, já falaram essa frase, ou já viveram? Só eu sei fazer também feito. Só eu que faço desse jeito. Ok, só eu que faço desse jeito, mas talvez ela faça de um outro jeito que seja tão bom quanto, Claro. né? E que os resultados possam ser tão melhores quanto. E eu também não vou dar conta de tudo sozinha. Então, esse saber e o confiar também passa pelo autoconhecimento de eu entender por que eu não estou soltando, por que eu não confio. Fabi, o saber soltar, eu também conecto muito a ter um propósito claro e bem definido. Porque, aliás, esse é meu mantra, né, ter um propósito claro e bem definido, né, com muita clareza, porque ter um objetivo claro, né. Eu não estou falando aqui de propósito de vida, se tiver ótimo, melhor ainda, mas um objetivo bem definido. Como empresários e pequenos empreendedores que somos, mais do que nunca a gente precisa muito disso. Porque, olha só, eu não sei se eu vou de avião, de ônibus ou de trem, quando eu não sei meu destino. Como é que eu vou chegar lá? Eu só vou conseguir escolher qual é o transporte que eu vou usar, a forma que eu vou chegar lá, quando eu souber para onde eu quero ir. E o propósito tem esse papel. E a partir do momento que eu sei para onde eu quero ir, eu consigo fazer escolhas focadas naquele propósito e consigo soltar aquilo que não é necessário. Então, tem muito a ver, aliás, deixo como dica o livro Essencialismo, não sei se vocês já leram, mas ele é maravilhoso, porque é justamente sobre isso. O que é essencial e o que não é essencial fazer na sua vida está intimamente ligada ao propósito que tu tem. Isso é essencial para o meu propósito? Isso faz sentido para mim? Voltando para estar no núcleo, né, de estratégias empresariais, para mim faz sentido colocar na minha agenda e planejar estar no núcleo. Nas terças-feiras, quinzenalmente, eu escolhi estar no núcleo em todas as reuniões. Eu planejei isso, eu priorizei isso porque faz sentido para o meu propósito. Então, a gente precisa passar por isso, por entender autoconhecimento para saber fazer escolhas, propósito bem definido e um planejamento para percorrer esse caminho. Para a gente poder fazer as escolhas de onde estar e onde não estar também, né? E é desafiador, né, meninas? É. Porque as pessoas não sabem do teu propósito, Cissa. Ele é Uhum. construído por ti, na tua essência e nas tuas dores e desafios. Sim. E eu simplesmente julgar o teu propósito ou dizer por que a Cissa parou de ir na reunião do núcleo, porque para ela já não faz mais sentido, então, e simplesmente, ou porque ela está lá, né? Faz sentido ela estar lá. Estar na reunião do núcleo é uma escolha dela, e o momento que não fizer mais sentido, eu também tenho que respeitar isso. Então, exemplificando um fato que tu disse, mas isso em atividades pequenas da nossa vida. Por que a Jéssica deixou de fazer tal coisa? Por que a Jéssica deixou de ir em tal local? E as pessoas simplesmente julgam isso ou dizem que, então, dão desculpas, não tem tempo, né? Não sabe por quê. Sabe que eu vi uma frase hoje, que diz assim, ó, o não é uma resposta completa. Uhum. A gente não precisa justificar as coisas, né? Eu já dizia isso para minha filha quando ela era pequena. Não é não. Sabe as crianças naquela fase ali dos 3 anos que elas começam a perguntar, e daí tu diz que não, responde. Não é Mas por que não? Não, por que não? Mas por que não? Por que não? Não é uma frase completa. É isso mesmo. Eu dizia isso há 20 anos atrás, quando a minha filha era criança. Né? E o não tem a ver com isso, né? Às vezes não faz sentido para a pessoa, às vezes ela está em outro momento da vida dela, às vezes não está alinhada ao propósito dela. Então, dizer não faz parte, né? Agora, uma coisa que eu queria complementar, né, de uma fala anterior sobre o núcleo, é que dentro do núcleo eu encontro conhecimentos complementares que me fazem evoluir como profissional e como pessoa. E esses conhecimentos complementares, né, além de impactar no autoconhecimento, eles me dão muitos insights de execução do meu propósito. O que eu preciso fazer e como eu faço?
Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa da área de marketing e comunicação, mas eu tenho zero habilidade financeira. Então, eu preciso de pessoas da Zero não, área Cissa. da área Zero não, zero né? não, um pouquinho, né? Zero não, né? Né? Eu preciso de pessoas com conhecimento da área Que vão te financeira que complementar. vão me complementar. E como a gente tem muitas rodadas de treinamentos, né, que nós chamamos de TPs, os squads, né, de cada área, eles acabam ensinando muito pra gente o como fazer alguma coisa. Eu saio das reuniões do núcleo com a cabeça assim, ó, o que aconteceu aqui? O que eu posso fazer a partir de agora? O que eu tenho que fazer com isso, né? E são tantos insights que às vezes é até difícil da gente conseguir pegar todos, porque são muitos, né? Então, isso é muito importante também, porque impacta dentro da minha vida empresarial e na minha gestão. Ô, Cissa, quando eu entrei no núcleo, nas primeiras reuniões, alguns anos atrás, né? Era bem menor o núcleo, enfim. E as pessoas perguntavam o que eu achava, né? Por que tu vais tão feliz, tão empolgada para a CDL? Viam os meus stories, meus vídeos, e eu sempre muito animada, muito empolgada. E a frase que me vem até hoje é: o núcleo de estratégias empresariais me tira da zona de conforto. Faz sentido para vocês? Muito. Total. A cada terça a gente sai energizada, Tu não cheia de... sabe o que vai acontecer, como que vai acontecer. Tu precisa sempre te expor de alguma forma, né? Te desafiar. Seja num trabalho de grupo, seja lá na frente para o grande grupo, seja assumindo coordenações como nós assumimos já, né? Há alguns anos já, enfim. Mas esse sair desse mundinho, né? Que o empreendedor, muitas vezes, o pequeno empresário, vive ali os seus problemas tão graves. E quando a gente junta, assim, a gente vê que não são tão graves assim. Sai do piloto automático. Exato. E aí tu começa a olhar, e aí tem a ver com gestão do tempo, por quê? Porque daí tu começa a ver o que é prioridade, o que realmente é importante para ti, o que é realmente importante para a tua entrega, para o teu servir ao mundo, né? Aquilo que tu vais entregar através dos teus produtos e serviços. Então faz todo sentido. E eu quero falar sobre o não, Cícia, que tu falou, né? Eu estava fazendo uma reflexão sobre o dizer não. E muitas vezes as pessoas me procuram e dizem: eu não sei dizer não. Essa é uma grande dor da humanidade. Não saber dizer não. Só que tu já sabe dizer não. Tu diz não para ti todos os dias. Até porque quando Deixando tu diz de sim fazer pro algo. outro, em detrimento de uma necessidade tua, tu tá dizendo não pra ti. Então tu já sabe, isso aí. tu é assim, ó, expert em dizer não, só que o não para ti. Então direcionar, entender, tomar posse do que são tuas prioridades, né? Naquele episódio do gato da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela diz: eu estou perdida. E ele diz: para onde você quer ir? Ela diz: eu estou perdida. Para quem está perdido, qualquer caminho lugar serve. Então, quando tu não tem claro onde tu quer chegar, que foi o que tu trouxe muito bem, Cissa, a gente vai gastar um tempo, uma energia, atirando para tudo que é lado, porque não sabe onde quer chegar, né? E, Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava sozinha em casa, sem, né, empreendedora, pequena empreendedora, sozinha, sem ter acesso, né, a um grupo de pessoas, o que a gente faz? A gente fica se comparando com quem está nas redes sociais, com aquele empreendedor que já bombou, que já está faturando milhões, que daí tu fica pensando: meu Deus do céu, não estou conseguindo, o que está acontecendo? E quando a gente entra no núcleo de estratégias, e esse foi meu principal sentimento, uma palavra define: pertencimento. Pertencimento. Eu faço parte de um grupo de pequenos empreendedores que, assim como eu, estão levantando todos os dias para colocar o seu servir ao mundo e buscando formas de fazer isso de maneira otimizada, estratégica e inteligente. E é isso que a gente aprende dentro do núcleo, né? Porque eu tô lado a lado com pessoas... Bom, a gente estava agora aqui na recepção, né, Fábio? Montando um produto, criando um produto juntas. Né, fazendo collabs, enfim, já nasceram muitas sociedades, collabs, com empreendedores dentro do núcleo. Então, é justamente isso, né? Voltando ao gato do filme, né, da Alice, se tu não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E estar dentro do núcleo e pertencer a um grupo que te dá clareza de onde chegar e de como chegar, tu chega no caminho certo, né? No destino certo. Até mesmo porque a jornada do empreendedor, do microempresário, que é a grande parcela da população empresária brasileira, é uma jornada solitária.
Como vocês disseram, a gente constrói um sonho, começa por uma necessidade ou por um ideal e vai fazendo aquilo acontecer sem muito apoio em especialidade, sem muito apoio no financeiro, sem apoio na gestão. Daqui a pouco precisa contratar, daqui a pouco tem um desafio de marketing, preciso vender mais e tudo isso acaba sendo um somatório de atividades que consomem o nosso tempo. E aí parar e pensar no negócio se torna novamente um desafio. Por isso que o núcleo, ele traz um pouco dessa descarga de responsabilidade sozinho. Eu posso compartilhar minha empresa, eu posso dizer que eu tenho aquela dificuldade e ver no outro a mesma dificuldade, como ele superou, ou então dividir esse fardo com o outro, também entendendo que outros empresários constroem negócios às vezes iguais, parecidos, mas por outros caminhos, o que me proporciona fazer melhores escolhas também. Ai, é tão bom, né? Uhum. Sabe por quê? A gente tá dentro de um grupo onde a gente não tá lá assim, toma meu cartão, eu quero te vender. Não. Se eu tenho um problema, eu vou conversar contigo, eu te faço uma pergunta, tu me dá já um direcionamento rápido. Sabe aquele insight que faz acender uma lampadinha assim, e tu diz, é verdade, por esse caminho eu posso ir. E a gente troca muito. É claro que surgem negócios dentro do núcleo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho clientes dentro do núcleo, vocês têm, enfim. Mas antes de nascer o negócio, nasce a colaboração. A conexão. A conexão, exato, a palavra exata, conexão, que é a essência do associativismo, que tu falaste tão bem no início do nosso podcast. Então, é muito gostoso a gente estar num ambiente onde a gente é recebido como um ser humano normal, gente, como um empreendedor que acorda todos os dias tentando matar um leão, né? Porque a gente precisa fazer isso, né, todos os dias como empreendedores. E a gente não tá sozinho nessa caçada toda, né? E tu falou, né, Cissa, sobre pertencimento, né? Saber que eu pertenço, isso faz toda a diferença, porque quando eu estou sozinha, lá me comparando com os grandes, e a gente sempre olha só o resultado, não vê o processo, né? O que a pessoa fez para chegar até ali, o que ela passa, os leões que ela mata, como tu falou, né? E quando tu entras no grupo, no núcleo, foi o que eu percebi, assim, eu não estou sozinha, né? Eu não estou sozinha. E as minhas dificuldades também são as dela, porque nós pertencemos a um grande grupo que é ser humano, né? E muitas vezes a gente esquece essa humanidade, a gente quer ser super-herói, né? E dar conta de tudo e fazer tudo com maestria, com alta performance, e nem sempre é possível. Então, ouvir as dores, compartilhar as dificuldades e também, né, as soluções, faz com que a gente saia cada vez mais fortalecido, né? E olha só, a prova de que a energia é tão maravilhosa dentro do núcleo. O que as pessoas mais falam quando a gente vai conversar com elas no processo de adesão ao núcleo? Quando a gente pergunta assim para elas, o que tu mais gostou aqui do núcleo? Né? O que te faria ficar aqui no núcleo? Conta pra gente, tu sabe bastante. As pessoas. As pessoas. As pessoas, essa troca. Eles falam estar aqui, ouvindo E a diversidade. Isso, a diversidade dessas atividades. A diversidade de expertises que faz com que... Porque, por exemplo, imagina se tu vai para um grupo que só tem advogado. Pá, legal, mas... Chega num limite, né, de troca. Exatamente. Ali eu consigo ver a atividade do outro parecida com a minha, ou bem diferente, mas que aquilo que ele faz também serve para o meu negócio. Acabam atendendo objetivos diferentes, né? Se tu vai para um grupo setorial, tu acaba aprendendo mais tecnicamente sobre aquele determinado assunto. Mas se tu tá num grupo diverso, como o núcleo de estratégias, tu tá com conhecimentos complementares. A gente brinca, né, Fábio, no grupo, para quem não sabe, que nós temos a galera, né, o grupo do Excel e o grupo do Incenso, né? Porque nós temos pessoas que são mais voltadas para áreas das exatas, gestão, enfim, e outras que são voltadas mais para a área de desenvolvimento humano, terapêuticas e tudo mais. E esse complemento, né? Esse match, como se fala, essa conexão, é uma cola, né, gente? Porque aí é que a gente realmente consegue entender o nosso papel como empreendedores. De receber, mas de receber dando algo em troca para os outros. Sim. Né? Primeiro doando, né? Outra, na verdade, eu gosto muito de usar a palavra transbordar, né? Eu linda essa transbordo palavra. aquilo que eu tenho, que eu tô cheio, né? Eu tô cheio disso. Então, a gente transborda e as pessoas que estão ali se favorecem. E cada um vai aproveitando o máximo, né? Que cada um tem para oferecer. E aí todo mundo dá e todo mundo recebe. E vai muito, Fábio, do que tu comentou sobre o resultado e a jornada. O processo, ele é um contínuo e é crescente para a gente obter esse resultado. E eu falo muito que para gerir bem o tempo, a gente precisa compreender que a semeadura vem antes da colheita. Muitas pessoas
querem o resultado antes de plantar. E preparar a terra, entender qual semente cabe para aquela terra, entender o tempo da semente, que ela é infinita e que vai trazer um fruto se eu me dedicar a ela, se eu plantar, regar, né, olhar o sol correto para tudo isso, eu vou ter o resultado desejado. Mas as pessoas querem antecipar as suas atividades e ter um resultado extraordinário. Então, a gente precisa primeiro colocar essa etapa na frente para conseguir aprender mais sobre Ai, é tempo tão bom também. tu falar sobre isso, Jéssica, é tão gostoso de ouvir isso, porque o que que acontece? A gente está dentro das redes sociais hoje, né? Muito dentro das redes sociais, que aliás é um motivo de distração que impacta muito na gestão do tempo. Sim, sim. Diga-se de Também. passagem, né? Mas a gente está lá e a gente está vendo pessoas que, teoricamente, pelo que é postado, já são super mega bem-sucedidas. E muitas delas vendem a ilusão de que elas conquistaram tudo aquilo assim. E não é assim. Existe a semeadura. Uhum. E quem está de fato no dia a dia do empreendedorismo e está aqui dividindo o dia a dia com a gente, é isso mesmo, é acordar todo dia pensando numa estratégia nova, numa inovação, num produto novo, em como atender melhor o cliente, na experiência dele, em o que que eu vou entregar, enfim, um monte de coisas, porque é a semeadura, Uhum. né? E somos feitos de ciclos também, como as estações, verão, inverno, outono e primavera, tudo tem o seu tempo. Então, a gente tem invernos na vida para passar como empreendedor, mas depois o verão chega, a gente tem tempo também de colher, de ser feliz, de compartilhar e de ensinar. Porque nós todos temos possibilidade também de ensinar o que acontece lá no núcleo. Tem gente que vai lá achando que vai só aprender, mas acaba ensinando muito. E muita gente que chega já querendo ensinar e acaba aprendendo. É A verdade. gente sempre fala que nas nossas reuniões sempre tem o que ensinar e o que aprender. Sim. Todos nós temos, né? Em algum momento tu vai ser minha inspiração, em algum momento eu vou ser a tua inspiração. A gente sempre é inspiração para alguém e alguém sempre é inspiração para a gente, né? E meninas, assim, né? O papo tá muito bom, mas a gente também tem que gerenciar o nosso tempo aqui, né? Então vamos falar, deixar assim uma mensagem final, né? Para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, da experiência, né, que vocês estão tendo, que nós estamos tendo, né, que cada um aqui está tendo, em relação à participação do Núcleo de Estratégias Empresariais e onde isso está impactando, né, o impacto na tua gestão do teu tempo e da tua produtividade. Que resultados concretos? Vamos falar da prática. O que a Cissa, vamos lá, diretamente, o que a Cissa mudou? O que mudou na tua vida, Cissa? Participar do núcleo. Me conhecer também. É uma coisa só? É uma coisa Não, só? Tá bom. Um resuminho. Eu me encontrei, eu consegui descobrir de fato qual é o meu servir e como eu posso levar isso para o mundo. Inclusive, eu acabo de ler uma pequena história num livro que diz que uma enfermeira australiana, ela atendia pacientes terminais. E ela começou a registrar os arrependimentos desses pacientes terminais. E a maioria deles dizia, eu queria ter vivido uma vida com mais sentido. A maioria deles falava isso. Isso tem a ver com gestão de tempo, né? O que essas pessoas fizeram com o tempo de vida delas. E me incomodava muito o fato de fazer entregas transacionais do meu conhecimento. Eu não queria vender por vender, aquilo estava me incomodando profundamente. Eu fazia boas entregas, eu tinha clientes, ok, mas eu queria mais do que isso. E estar no núcleo e participar do núcleo e estar, vou focar nessa palavra, eu estou no núcleo de fato. De corpo, alma, mente, eu Presença. realmente entro lá. Eu não fico lá no celular, no computador, eu tô lá, eu tô ativamente escutando e dividindo. Isso fez com que eu conseguisse descobrir e potencializar as minhas habilidades, potencializar os meus produtos, o meu negócio, e, de fato, dar mais sentido para aquilo que eu faço. Então, essa foi concretamente isso, né? Que lindo, tá? Eu fico até emocionada de te ouvir. É tão gostoso, né? Bom, eu já cheguei no núcleo despretensiosa. Eu cheguei Eu como lembro. curiosa, observadora que bem sou, observo mais do que falo, então eu fui colhendo informações, fui vendo se eu me encaixava naquele grupo.
E o primeiro abraço que eu recebi do núcleo, vindo do professor Antônio, de ti, dos membros que estavam lá, me trouxeram essa sensação de pertencimento como o primeiro ato do núcleo. E desde lá eu não saí. Há anos atrás eu não saí, não deixei de vir nas reuniões. E foi naquele momento, e continua sendo, diante da minha agenda de atividades, um desafio estar no núcleo. Porque terças-feiras pela manhã, 3 horas da nossa manhã, com muitos empresários, eu penso nisso também com relação aos outros que estão lá. O quanto o núcleo tem esse peso e essa importância para as nossas vidas, que faz durante 12 meses, 24 meses ou tantos meses que já estamos lá, corriqueiramente de 15 em 15 dias, por 3 horas numa terça-feira. O que engaja de fato essas pessoas? O que traz as pessoas para estarem ali? Não é simplesmente um conteúdo de marketing, ou não é um conteúdo, uma dica jurídica. É realmente essa sensação de pertencimento. Então, porque eu pertenço àquele grupo, eu tenho a responsabilidade de estar lá, porque eu contribuo com ele e eu também colho atividades dele. E por pertencer, eu tenho a autorresponsabilidade de me doar lá, de fomentar esse associativismo, de trazer mais pessoas, de fazer com que essas pessoas estejam lá comigo e de cumprir o compromisso na agenda. Então, como a Cissa, é claro que eu tenho ali o celular um pouquinho frenético, então eu preciso dar umas olhadinhas durante as reuniões, mas eu tenho esse desafio e continua sendo, vou ser sincera que continua sendo um desafio conseguir coordenar a presença física lá, e mental, porque não é estar só lá presente fisicamente, é estar comprometida, é estar engajada com as atividades. E aí esse desafio, ele é cumprido pelo meu propósito de pertencer ao núcleo, de me doar ao núcleo e de estar lá presente. Então, E pelas escolhas que e pelas escolhas. Escolhi estar É lá. isso mesmo. Ai, também vou compartilhar. Sabe? Olha, e eu fico bem emocionada, porque assim, ó, existe uma Fabiana antes de entrar na CDL, antes de fazer parte, porque eu nunca tinha vivido o associativismo. Mas, como diz o povo aqui, hoje eu me sinto aquele associado raiz, né? Que gosta realmente dessa troca. E existe uma empresária antes e depois. Fazer parte do núcleo de estratégias empresariais me fez tomar posse, esse pertencimento, tudo isso que vocês trouxeram aqui, né? Eu sou uma empresária. E isso me trouxe uma força e me colocar nesse lugar de uma forma tão potente, tão forte, que mudou completamente o meu serviço, mudou completamente a minha entrega, o meu posicionamento, né? E hoje eu me vejo com muito mais autoridade, né, dentro do meu servir. Eu expandi para a Europa, gente. Eu nunca imaginei nem ir para a Europa, né? Muito menos fazer negócios na Europa. E hoje eu abri uma editora, enfim, a coisa foi só expandindo. Por quê? Né? Por coisas parece tão básicas, né? Tão simples, mas o simples e o básico bem feito traz muito resultado, né? E eu acho que o núcleo é isso, é esse básico, esse simples bem feito, que é o pertencer, né? Que é o expandir, que é o fazer parte. E parece clichê, mas aquela frase, né? Eu termino aqui o nosso encontro falando daquela frase que diz assim: sozinho eu até vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe, né? E isso é sem fronteiras, né? E quero levar, e vou levando mais empresários, e agora vou trazer empresários também da Europa para cá. Então, assim, gente, é só expansão. Por quê? Né? Porque você se permite viver e investir o seu tempo para que você tenha resultado. Então, aonde você está investindo o seu tempo? E às vezes a gente só pensa muito pequeno, muito imediato, né? Eu quero colher, mas eu nem plantei, né? E é isso, então estamos chegando ao final do nosso Papo CDL, mais um episódio. Nos acompanhe para seguir conteúdos como esse. Muito obrigada.